Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino, quer dizer, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando. E nós vamos ver mais adiante por que ele exclama desta maneira. Tá? Então nós vemos aqui que esse homem era um homem privilegiado também, era um homem que tinha um nível de espiritualidade acima da média, né? Ele era cheio do Espírito Santo, né? E ele tinha um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Né? E ele foi, pelo próprio Espírito Santo, sendo ele um profeta, lhe foi prometido que ele não morreria sem ver o Cristo de Deus, quer dizer, o ungido do Senhor. Que Cristo quer dizer ungido, tá? Então cuide muito bem quando uma pessoa disser que é ungida, tá? Ah, eu sou ungido de Deus. Ele está se colocando numa posição meio perigosa, tá? Porque ungido de Deus, o Cristo, né? De Deus é só Jesus. Então, se alguém disser que é ungido de Deus, ele está se colocando no lugar de Jesus. Tá? Então, ele se torna automaticamente um falso profeta. Tá? Porque o único ungido de Deus é Jesus. Muito bem. Uma das coisas que nós precisamos entender aqui e observar é que aqui também quebra-se uma grande falácia sobre a família de Jesus, que muitos dizem que ele era rico. Né? A família de Jesus, José, era um empreendedor e tal, querem utilizar esse argumento, né? Mas na realidade não era. Tá? Porque o que prova isso é que no versículo 24, por exemplo, o sacrifício, né? Os animais que José trouxe para o sacrifício, que era obrigatório trazer animais para o sacrifício, e as pessoas mais cheias de dinheiro, né, aquelas pessoas com maior condição econômica, traziam um animal grande, quer dizer, um boi, um bezerro ou uma ovelha, né, um carneiro, normalmente, ou um cabrito. No caso dos mais pobres, eles traziam duas pombas, né, duas pombinhas. Né? Isso indicava que eles eram de baixa renda, pessoas assalariadas, pessoas, né, que viviam na periferia, né, e que eram pobres. E justamente é isso que José traz, duas pombinhas. Tá? E isso demonstra claramente que Jesus que nasceu em uma família de baixa renda, quer dizer, uma família pobre, tá? Daquela época. Tá? Então, quando você ouvir essa falácia de que Jesus nasceu numa família rica, né, que Pedro era empreendedor, isso é mentira. Tá? Eles eram pessoas da periferia, tinham o seu trabalho, né, mas como qualquer um de nós. Ele trabalhava para viver, né, ele trabalhava para comer, trabalhava para poder vestir. Tá? Eles precisavam trabalhar, porque se não trabalhassem, não comiam. Tá? Então aqui nós vamos quebrar uma falácia nessa história aqui, tá? Que hoje tentam torcer as escrituras, né, para poder motivar as pessoas. E isso não é necessário. O Evangelho por si só é poderoso, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O próprio Evangelho, a própria Escritura, se eu leio, você lê com atenção, ela é capaz de te motivar para uma vida diferente, para uma vida de transformação, para uma vida de crescimento. Né? E você não vai precisar ser pobre porque Jesus foi pobre. Não, muito pelo contrário. Jesus veio para nos libertar, né? Para ampliar as nossas capacidades. Então, se nós estamos em Cristo, né, nós teremos condição de fluir, de crescer, de desenvolver, né? Porque a nossa fé nos permitirá isso. Tá? A nossa esperança ela é inabalável na nossa vida.
né? E nós contamos com a presença do amor de Deus em nós, né? Que nos permite compreender o propósito de Deus para a vida, para a existência, para a criação que Ele realizou. Ok? Então, bastante atenção sobre isso. Então, nós pegamos esse homem, né, que já em idade avançada, mas que ainda não tinha se autorrealizado na vida. Olha que legal. Ele não tinha se autorrealizado. Por quê? Porque ele era um homem que vivia na busca de conhecer o Messias, o enviado de Deus. Tá? O Messias de Deus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, tá? Que era Jesus. Então, ele vivia em função disto. Imagine você viver toda a sua vida em função de um objetivo, de um propósito. Primeiro, ele precisava ter uma identidade em Deus. Quer dizer, ele tinha essa identidade, ele era profeta. Então, ele tinha uma identidade em Deus, como profeta, né? E ele vivia debaixo de uma palavra. Isso é propósito. E quando nós alcançamos isso, a nossa vida fica inabalável. Quando você adquire uma identidade de vida, e você automaticamente gera um propósito de vida, a sua vida, a sua existência, ela será impactante. Você pode não ter um grande reconhecimento no seu país, no mundo, mas com certeza você fará diferença na sua comunidade, você fará diferença na vida das pessoas que estão ao seu entorno, né? Porque você tem uma identidade, né? E você também desenvolveu um propósito, você gerou um propósito de vida. Quando nós geramos um propósito de vida, então nós ficamos como um navio que está ancorado e inabalável. É o que nós falamos sobre a esperança. A esperança é aquela que nos conecta e nos prende ao trono da graça, ao trono de Deus. Quem pode mover isso se realmente nós estamos presos ao trono de Deus? Ninguém. É por isso que Paulo canta no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? O que existe que é possível ou que possa separar alguém que está em Cristo, se separar desse amor? Ele fala ali ele usa várias expressões, várias situações, demonstrando que nada pode separar